Olá, estamos começando mais um Contemporânea Live, aqui pela TV Conexa, toda quarta-feira às 8 horas da noite, eu espero você. O Contemporânea é sobre arquitetura, paisagismo, arte, design, urbanismo, porque o assunto de hoje também é urbanismo, você vai adorar. Se você já está aí, continue com a gente, mande suas perguntas, tire suas dúvidas e continue aqui assistindo até o final e tirando as dúvidas sobre o assunto de hoje, que está muito legal, que é arquitetura para cidades. Olha só que bacana. Então, eu queria fazer só um agradecimento para o nosso patrocinador, que está confiando aqui no nosso trabalho, que é a Rochedo Engenharia. Muito obrigada, Rochedo. Eles trabalham sempre em parceria com os arquitetos, fazendo todos os projetos complementares. Queria também agradecer, como sempre, os parceiros que me ajudaram a montar esse estúdio, a EAD Home, ao Dimas Pires e a Lux Iluminação, que sem eles a gente não teria esse estúdio bacana aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Vamos compartilhar. Eu vou compartilhar esse vídeo aqui no meu Facebook. Vamos ver se já está entrando aqui umas pessoas. Quero só ver quem que está participando aqui comigo. Olha só. Eu já vou compartilhar. Tá ligado o meu som? Deixa eu baixar aqui. Compartilha aí, gente, para todo mundo poder participar aqui com a gente. Eu vou compartilhar agora na minha página, está compartilhado aí. Vamos começar o nosso programa hoje sobre arquitetura das cidades. E o arquiteto Fábio Morello é que está aqui com a gente, que é o nosso convidado de hoje e que vai falar sobre o assunto. Tudo bom, Fábio? Joia, tudo jóia. E aí, tudo bem? Você está gostando de estar participando hoje aqui? Tô legal. Legal, já gravamos algumas vezes, né? Agora você vai falar sobre um tema muito bacana, que é a arquitetura das cidades. Por que você escolheu esse tema? Legal, Zê. A gente já gravou bastante vezes com você. Geralmente a gente mostra projetos do escritório, projetos de casa, projetos de interiores. É até um assunto que, no caso, para a gente fica até um pouco mais fácil de falar por estar ali dentro do escritório. São produções exatamente nossas. Eu tenho um outro lado na atividade da arquitetura, que eu trabalho na faculdade também. Trabalho na forma acadêmica também. Você é professor, então? Professor na faculdade de arquitetura, na Uniso. E lá a minha área de pesquisa, a minha área de trabalho é a parte de desenho de cidades, desenho urbano. Tudo que eu estudei, a parte de pesquisas, mestrado, pós-graduação, tudo mais, foi nessa área. E é uma área, um assunto bastante interessante também. Também é a arquitetura da mais pura arquitetura mesmo, desenho de cidades. Então, isso foi muito legal você falar. Eu acho que todo mundo tem dúvida, né? Fala em arquitetura, pensa só na casa bem projetada, bonita, e não pensa nas cidades, né? E o importante, ou mais até, é a arquitetura da cidade, né? A gente está acostumado a trabalhar somente com o desenho das casas, né? Todo mundo entende isso aí, pensa na arquitetura, pensa na edificação. A gente projeta as casas, projeta os ambientes todos, os escritórios, os prédios todos. Sim, isso é uma arquitetura também, um desenho da arquitetura. Por que a gente faz esses espaços desenhadinhos, todos bonitos? Porque a gente permanece neles, a gente fica, a gente dorme, a gente se alimenta, a gente passa boa parte das nossas vidas dentro desses espaços. E aí? Só que boa outra parte, a gente também fica na rua. A gente está se deslocando, a gente está indo entre um edifício e outro, entre a sua casa e o trabalho, está indo para se alimentar, está indo passear, fazer algum monte de coisa. E esses espaços são os espaços que estão sendo usados por nós. Ok. Esses espaços estão recebendo o mesmo tratamento, a mesma atenção que, de repente, a gente tem para a nossa casa? Essa é a reflexão. Quando você trouxe o assunto, você vamos conversar no Contemporânea Live dessa vez. Que assunto que a gente pode fazer? Pô, eu estudo essa parte. Achei, por que também a gente não pode tentar expandir para o pessoal que assiste o seu programa e tudo mais, esse assunto na arquitetura também? Como que a gente vai desenhar também os outros espaços, não só a nossa casa, mas como a gente desenhar a rua também. O Fábio, qual que é a relação das pessoas com a arquitetura e com a cidade? A gente vive na cidade. Nós estamos falando de Sorocaba, no caso, uma cidade grande, uma cidade com porte médio grande, onde a gente estamos dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas, e acaba tendo que sair para ir para o trabalho, para fazer nossas necessidades diárias. E
Beleza, só que quando a gente está dentro da nossa casa, a gente vive naquele ambiente projetado bonitinho, equilibrado. Quando a gente chega no local, a gente está naquele espaço bonitinho projetado. Durante esse trajeto, nós estamos dentro de carro, ônibus, a gente fica recluso dentro desse espaço. Só que a gente esquece que a gente tem essa rua, tem todo esse espaço acontecendo ao nosso redor. Então, quando a gente fala da arquitetura das cidades, qual é a relação das pessoas com isso, é essa questão. Será que nós não estamos, hoje em dia, negligenciando um pouco esse espaço da cidade? A gente deu as costas um pouco para ele. A gente saiu através dos muros, a gente saiu através do carro, a gente virou de costas para a cidade. Mas só que a gente esqueceu de que a gente está boa parte do nosso tempo dentro dessa cidade. É comum a gente reclamar da cidade. Qual que é a cidade ideal para você? Que você entende como ideal, na verdade, na tua opinião, né? A cidade ideal vai ser um pouco difícil. Nós estamos falando de um coletivo muito grande, são muitas pessoas para conseguir agradar a todos e conseguir ter uma cidade ideal. Mas eu acho que a linha que nós temos que buscar hoje em dia, como se fosse um papo entre o arquiteto, junto com a sociedade, junto com o Estado, tem que fazer, é uma cidade que consiga agradar a todas as pessoas, pelo menos estar mais próximo de todas as pessoas, o que a gente vai chamar de cidade democrática, onde ela consegue agradar o mais rico, agradar o mais pobre, agradar o idoso, agradar alguém que tenha dificuldade de locomoção, agradar o cara que anda de skate. Se a gente conseguir fazer o espaço público desenhado para que consiga estar em equilíbrio para a maioria das pessoas, isso já se aproxima dessa cidade ideal que a gente está falando. Legal. Vamos ver umas fotos? Assim a gente consegue também ilustrar o que você está falando. Essa assim, foto... por exemplo, uma imagem como essa. Isso aqui é a cidade, acho que é Phoenix, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde todas as cidades... A ideia básica de desenvolvimento urbano deles foi baseada no automóvel. Então, as cidades são bastante extensas. Acredito que todo mundo tem a imagem muito parecida com isso, talvez a gente não olhando de cima, né, olhando da rua, mas que é aquele subúrbio grande, com ruas largas, com aquelas casonas, com bastante gramado, bastante jardim. O cara para com o carro na frente da casa. É aquela imagem que todo mundo vê em filmes. Normal. Essa cidade foi projetada mesmo. Ela foi desenhada. Ela foi desenhada com todos esses aspectos. Tá. O que a gente vê, olhando essa imagem, é como uma observação crítica para a gente tentar ver se isso é legal ou se isso não é legal. Ela tem um desenho muito bonito olhando de cima. Parece um desenho que a gente interferiu no espaço, na natureza, com um desenho bastante bonito. Mas olhando de cima, será que olhando de baixo ela representa a mesma qualidade que a gente tem olhando de cima? O que eu vejo aqui é uma cidade bastante extensa. São muitos pontos, dá para ver que nós temos um centrinho aqui com as suas casas em volta, outros centrinhos tem várias formas, né? Vários centros, parece, né? São desenhos feitos, assim, quase que de forma aleatória, para achar um desenho legal, olhando de cima, só que olhando de baixo, a ideia de trazer essa imagem para refletir esse nível do solo. Aqui a cidade ela foi desenhada para ser usada com o carro. O espaço público saiu da sua casa, do seu espaço privado, ali, aparentemente, olhando assim de longe, por estudar isso, eu acabo sabendo que cidade que é, quais são as condições dela, mostra que é uma cidade que ela é totalmente feita para carro. Então, ela não foi desenhada, a arquitetura da cidade isso aí não foi desenhada para o ser humano, ela foi desenhada para o carro. E, de repente, aí que começam os nossos conflitos. Porque muito carro gera muita poluição. Muito trânsito, muita segregação, muita distância, talvez... dia a dia, o ser humano, aquela escala humano mesmo, fazendo suas atividades diárias, numa escala tão complexa, de todas as variedades possíveis, não vai ser com todo mundo com carro. Nesse caso, é todo mundo com carro. E quem não tem carro? O ideal seria se as pessoas pudessem conviver no mesmo, próximo dos lugares, né? E não precisassem usar os carros, né? Se ela precisar usar o carro, ok, mas será que no dia a dia, no convencional, no fácil, ali no coisa simples, na quitanda, de você ir até a casa de um amigo. Será que é dessa forma? De repente vem alguém prestar algum tipo de serviço na sua casa? Fábio, tem umas perguntas aqui para você. Vamos ver. Eu estou tentando ver aqui no Face também para compartilhar. Eu vou falando aqui para você. A Fernanda Venâncio falou que você falou tudo. O Fernando Marque, que é o nosso patrocinador aqui da Rochedo Engenharia, ele está falando o seguinte: todos querem morar numa casa bonita,
Mas poucos pensam na beleza e, melhor ainda, na inteligência da cidade, que é muito importante. Então, ele está afirmando, né, que é o que você está falando mesmo, né? As casas têm, os É o edifícios têm Fernando. que ser bonitos. Fernando. E aí, Fernando? É meu amigo também. Como a gente estava falando no começo, a cidade, a gente pensa na nossa casa bonita. Ok, por quê? Porque a gente mora nela. Mas a gente mora na cidade também. A gente passa boa parte do dia na cidade. O que a gente vê hoje, talvez, por nós estarmos dentro do carro ou dentro do condomínio. Não é só condomínio de gente rica, não é só condomínio de casas, condomínios com um muro, com a unidade privada para dentro. A gente acabou deixando a cidade de lado. Só que a gente acaba indo no vizinho, a gente acaba atravessando a rua, a gente acaba precisando parar o carro e se deslocar até o local que a gente vai. E nesses espaços a gente vai acabar utilizando a cidade. E a gente vê hoje em dia muito calçada esburacada, muito calçada apertada, falta de espaço público com qualidade, falta de praça, falta de caminhos, falta de lugares para a gente ficar na cidade. Então essa é a questão, essa é a brincadeira. Como que a gente vai fazer também desses espaços que são complementares ao nosso cotidiano com qualidade? Vamos lá, tem mais pergunta aqui para você. Boa. Luciana Valsec. Tema super importante. Nós vivemos nas cidades. Pena que aqui no Brasil ela é pensada mais para os carros do que para os pedestres. Então, uma afirmativa também. Tem outras pessoas assistindo, Mário Martins assistindo aqui. Legal. E a Lu, né, falando o que a gente estava conversando agora, né? Essa escala que a gente está falando, a gente desenhou a cidade para os carros. Vamos pensar a cidade, quem que organiza ela, o prefeito, as pessoas, todos que são os agentes que envolvem lá. Parece que os desenhos, elas foram feitos sempre assim, tentando atender a demanda do deslocamento. E o deslocamento foi pensado na forma individual. Então nós temos ruas, nós temos semáforo para tudo que é lado, a gente vê essas coisas funcionando. Só que será que essa é a maneira mais adequada para a gente viver nas cidades? O que a gente viu hoje em dia é que o trânsito, o carro, dessa parte de mobilidade, o carro não está se resolvendo o problema. Nós temos ruas cada vez mais esburacadas, é muito caro colocar rua com qualidade para todos os cantos da cidade, a cidade é muito grande, é muito extensa. São muitos carros, o carro polui, o carro agride a cidade porque ela é uma máquina pesada, tudo mais. Então, talvez não devemos desenhar a cidade. O ideal seria o quê? Uma cidade mais compacta? A ideia, hoje em dia, os conceitos são essa da cidade ideal, como você falou antes. Os termos que a gente vê academicamente, os principais teóricos e tudo mais, sempre falam cidade compacta, cidade inteligente, cidade sustentável, são os termos que estão na moda. Então, o compacta entra nessa ideia. Hoje, é nítido que a gente vê, a cidade ela está começando a olhar de novo para ela. A gente está vendo... A compacta seria onde tudo funcionasse mais próximo de você. Até a pessoa que trabalha junto com você também morar mais próximo, não morar em outra região muito distante. Tenta diminuir os deslocamentos. Imagine só a cidade que você, logo de manhã, você vai levar seu filho na escola, em vez de você pegar seu carro, passar por muros, por grades, acho que já não são coisas muito legais, né? Hoje em dia a gente já está discutindo bastante essa questão. Bem, depois você sai, você sai da sua bolha, da sua região, onde tem todo mundo igual a você, pega o seu carro, se desloca até a escolinha, depois você pega o seu carro, se desloca até o trabalho, passa por trânsito, você polui durante esse processo. Para você escolher esse estilo de vida, você usa o seu carro, você acaba poluindo o ar, poluindo a paisagem e tudo mais. Imagina essa mesma questão com a mesma qualidade de vida. Vamos tentar imaginar com a mesma qualidade de vida. Se eu pudesse fazer a mesma coisa, levar meu filho ao trabalho, depois à escola, depois eu vou ao meu trabalho, com a mesma escola, a mesma qualidade da sua edificação, da sua habitação, só que você fizesse isso a pé, você fizesse isso numa escala tão próxima que se tornasse prazeroso. Né? Você vai, deixa o seu filho na escola, depois vai ao trabalho, na volta, pega o seu filho, passa na padaria, pega e volta para casa. Para acontecer isso, não pode ser muito longe. Senão, não vamos a pé, né? Vai recorrer ao carro. Então, essa ideia de compactar a cidade é o que permite esse tipo de vivência urbana. Com essa questão, você vai falar assim, mas e a segurança e tudo mais? Bem, tendo mais gente na cidade, a cidade se torna mais segura também. Bacana. Vamos ver mais umas fotos, Fábio? Assim a gente tem mais umas referências. Essa foto de onde é? Essa aí é assim, Amsterdã, no centro. Amsterdã. Essa foto é legal porque ela mostra bastante gente na rua, que isso já é uma coisa interessante para nós.
A gente não vê gente na rua. Talvez a gente veja hoje em dia um pouco no centro. Mas... E o transporte que eles estão usando é a bike, o transporte, né? Que eles estão... E também, se a gente reparar na paisagem urbana, o que acontece em todo o contexto, a gente está vendo um monte de conjuntinhos de prédios colados. As ruas não tão largas. Então, o que acontece é que a cidade ela é bastante próxima. É muito fácil o cara descer daqui, atravessar e ir para o outro lado da rua. Amsterdã foi uma cidade desenhada, então? Ela foi desenhada, ela é uma cidade mais antiga, né, do que a nossa, mas ela foi desenhada, mas o mais interessante é que ela é constantemente redesenhada. Ela não é que ela muda todas as avenidas de lugar, mas eles vão sempre incentivando, fazendo com que a cidade, com que as construções, com que as pessoas, ao fazer os novos prédios, com que as pessoas se desloquem no dia a dia nas necessidades, eles tentam fazer isso de forma que facilite com que as pessoas façam isso a pé, façam isso numa escala humana um pouco mais interessante. Não na escala do carro, mas na escala do pedestre, da pessoa. A locomoção, o mais importante, é o pedestre, ou a bicicleta? Pedestre e bicicleta, de preferência. No caso, a bicicleta ou a pé também faz com que a pessoa já se desperte, já se movimente, não fique naquele conforto somente. Mais saudável também, né? Mais saudável também, tudo acaba girando junto. O estresse acaba reduzindo porque a pessoa acaba saindo, falando com mais pessoas, acaba fazendo um exercíciozinho. Como a gente falou, se a cidade não for compacta, ela tem que fazer um super exercício, ela não vai querer ir de bicicleta. Então, se a cidade já promove isso, já meio que amarra tudo. Ó, tem mais uma pergunta, não é nem uma pergunta, é um elogio, a Noêmia Cossermelli. Tema super relevante, dando parabéns para você. A Valéria Beltrame assistindo, a Márcia assistindo, o pessoal está curtindo aqui o tema. Que legal, muito legal esse dinamismo. É muito legal, porque o pessoal está gostando e está entendendo melhor sobre a arquitetura das cidades, né? Vamos ver mais uma foto? Só como referência, né? Você colocou... Como imagem, isso é um conjunto habitacional. Eu acredito que todos consigam entender isso como um conjunto habitacional, né? Uma imagem muito comum para todo mundo. O que a gente fez? A gente fez esses conjuntos habitacionais geralmente para a população mais carente, mais de baixa renda, longe da cidade. Elas geralmente não ficam no centro, não fica próximo da cidade. É um monte de gente que é prestador de serviço, que são pais de família, pessoas normais. Que moram longe. Por serem carentes, moram longe. Então, o que acontece? O que a gente fez nas cidades? A gente jogou as pessoas para cada vez mais longe da cidade. A gente já não colocou tanta qualidade, dá para imaginar, olhando uma imagem dessa, que não deva ser o lugar com a melhor qualidade do mundo. Dá para ver também que, de bate-olho, assim, meio carente em termos de espaço público. Não tem uma pracinha, aparentemente não tem uma escolinha, nada bonito, não tem um campo de futebol. Uma arquitetura bacana ao redor, uma praça. Exato, já soma isso, uma carência de qualidade do espaço público, frágil. Um espaço público frágil. Imagine as crianças que moram aí. Longe. Isso não vai acontecer uma cidade um pouco, como a gente está falando, mas ela já não é compacta, porque ela é longe. Ela já não é democrática, porque ela colocou um monte de gente carente, com uma série de dificuldades longe. Então, elas não podem usar da infraestrutura que a cidade já possui, de ônibus, de praça, de campinho de futebol, de escola. Então, é um formato que a gente foi fazendo as cidades até agora. Mais uma vez, né, a gente falando disso, dessa distância, né? Que o ideal seria tudo muito mais próximo. Nessa parte de desenho de cidades, se a gente for falar do Brasil de forma média, geral, vão ser bastante exemplos negativos. Não é que a gente errou por querer, ou porque são experiências que foram ocorrendo. A gente fez isso e identificou que a cidade ficou extensa, que a infraestrutura ficou cara para levar até lá, que os serviços básicos não estão ali próximo e que isso pode causar um problema social, de repente, de uma criança que cresce num lugar isolado, sem nenhuma infraestrutura, nada amparando elas. Pode ser muito complexo, né, Fábio? Extremamente complexo. Mais uma pergunta aqui para você do Fernando Marque. Fábio, você acredita que no Brasil a bicicleta não é tão utilizada por falta de cultura, de condições físicas ou dos dois? O que eu acho que é o seguinte, se a gente tiver, como a cultura ela pode ser implantada, se a gente tiver o espaço para usar, e esse espaço for legal, isso que é uma coisa que a gente tem que entender. Muita gente fala assim, mas aqui é muito quente, mas aqui é muito inclinado. Ok, mas a gente pode arborizar esses caminhos, a gente pode fazer com que os caminhos percorram os caminhos mais curtos para que não fique tão distante, não fique tão inclinado. A gente pode tentar fazer com que algumas funções necessárias fiquem mais próximas para que incentive. Eu acho que o grande lance, tanto para o pedestre como para a bicicleta, como foi colocado, ela se torna interessante quando ela é bem feita. Ela se torna atraente. Tenho certeza que depois que o Sorocaba foi colocado as ciclovias, é nítido, só a gente dar uma volta pela cidade. Nem que não seja para deslocamento diário, de serviço,
A gente pode ver nos finais de semana, as pessoas brincam nas ciclovias, elas saem, aquela ciclovia junto ao rio, ela é muito gostosa, ela é arborizada, ela é plana. Ali é bem legal. Ela é muito bem utilizada pela população. Então, eu acho que a cultura dá para ser implantada. Já está mudando, né? É só a gente continuar deixando disponível para a população essas coisas que eu acho que aos poucos a gente vai se apropriando desses espaços. Legal, vamos ver mais umas fotos aí. Olha lá, onde é? Assim, acho que isso é em Vancouver. É legal, assim, a ideia de que, a gente pode ver, é a cidade. Aparentemente é uma praça, é um caminho. Não é uma praça, é um caminho, é uma avenida. Como se fosse uma calçada. Uma calçada, mas dá para ver a qualidade, primeiro, da paisagem ao fundo, a arborização toda, assim, e equipamentos de qualidade, e as pessoas simplesmente brincando na rua. Eles não estão no parquinho do condomínio, não estão no parquinho no meio da praça longe. Eles estão na cidade, Eles estão no meio da cidade, provavelmente entre fazendo uma coisa e outra, e estão brincando. Então, essa é a ideia. Se a gente deixar os equipamentos com qualidade dispostos pela cidade, as pessoas elas vão começar a se apropriar. E vão usar e vão ficar na cidade. Legal. E assim passam a dar mais olho para a cidade também. Passam a cuidar um pouco mais dela. Essa é a ideia de fazer muito os legal espaços essa com foto. qualidade. Vamos ver mais uma? Aqui já vem o que a gente está fazendo ao contrário. contrário, né? Isso aqui também é uma imagem que acredito que todo mundo tenha das nossas cidades. Até você estava falando da acessibilidade também, né? Olha o tamanho da calçada. Até que nós temos aqui uma calçada, né? Mas não é um espaço convidativo, não é um lugar que nos atraia a ficar na cidade. Tem um muro de um lado, um muro branco, fechado, sem nada. Mal dá para passar na calçada. Mal dá para passar na calçada. Ele está com um clima meio de abandono, logo a gente não vê gente na rua. Do outro lado da rua, já dá para perceber que tem menos qualidade ainda. Os carros que a gente está fazendo uma comparação também, às vezes, com cidades já... Mas assim, esse aqui é a imagem... De outro país, né? Mas essa daqui Sim, mas é uma imagem convencional, que todo mundo... É o que a gente está acostumado a ver, né? Logo, a gente não querer usar a cidade, querer voltar para dentro do muro e usar minha piscina, o playground que tem dentro do condomínio, é normal, porque não tem nada na cidade, não se torna atraente. Só que quando eu só faço isso dentro do meu muro... eu só vou viver com aquelas pessoas, com aquele mundo. Então, o ideal é você fazer parques... Criar comunidade, fazer com que as pessoas se interessem pelo entorno, se interessem pelas pessoas. Nem todo mundo é rico para morar dentro do condomínio, nem todo mundo é pobre para morar longe. Então, assim, é tentar fazer esse equilíbrio com que... Acho que se... Onde todas as pessoas pudessem aproveitar juntos. Por isso o termo democrático. Se a gente pudesse fazer com que o espaço seja divertido, um campinho de futebol, uma praça legal, ou uma cidade onde todo mundo possa... O rico, o pobre, todas as diversidades conviverem juntos, eu acho que elas vão se identificar um pouco mais uma com as outras e daí tem um convívio um pouco mais... Esse senso de comunidade começa a surgir. Legal. Tem aqui um elogio. Grande mestre Fábio, parabéns pelo tema, muito pertinente. O Gabriel Santos. Legal. Vamos ver mais uma foto aí, Rafa? Olha que congestionamento. Essa é outra imagem convencional das nossas cidades. Para nós, a cidade é isso. Eu fico assim, e aí? É isso que a gente quer fazer para voltar para casa, para buscar o filho, para encontrar a namorada, ter que passar por isso? Talvez não, seja muito mais interessante. Você fica parado horas ali, né? E é um espaço seu, é um espaço público. Você tem direito sobre isso, mas talvez não seja um espaço com qualidade. A cidade ela acabou acontecendo assim, também. Isso que a gente vê em Sorocaba, vem tudo mais. Só que não é o espaço que talvez queremos usar. De novo, se a gente tem isso como espaço público, isso como cidade, talvez a gente vai usar o arquiteto só para desenhar dentro da nossa casa mesmo, porque não queremos essa parte. Mas, na sua opinião, lógico, as cidades que a gente vive aqui no Brasil não tem não são projetadas, não são desenhadas. Você acha que ainda dá para arrumar? Eu acho que dá, sim. Algumas iniciativas vão começar a acontecer. A gente vê hoje em dia, para morar na cidade. Por que a gente quer morar na cidade? Porque ela tem todas as coisas. Então, essa ideia de compartilhar o espaço a gente vai fazer de qualquer forma. Durante muito tempo, a cidade foi desenhada nesse jeito que aqui mora não sei quem, aqui mora não sei que outro tipo. Certos zoneamentos na cidade, região X, região Y. Para conectar elas todas, a gente precisou fazer essas grandes vias e tudo mais, que aconteceu isso que a gente acabou de ver na imagem, esse trânsito, tudo mais, essas condições, entre outras. Aos poucos, a gente vê a população continua crescendo, a cidade continua atraindo mais gente por causa dos negócios, por causa das atividades das pessoas, tudo mais. Acaba sendo bastante interessante pela diversidade. Tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que trabalha de dia, então tem que ter coisa 24 horas, coisas acontecendo o tempo todo. Isso só vai acontecer na cidade, então ela vai continuar atraindo as pessoas.
que aconteceu? Agora nós estamos chegando num ponto que a gente está olhando para as cidades inevitável. A gente não quer mais ficar no trânsito. A gente percebe Tem que arrumar, né? que está tendo um movimento das pessoas mudando para os apartamentos mais próximos ao centro, mais próximo do trabalho, ou até mesmo os bairros mais distantes estão começando a surgir seus centrinhos para tentar aglomerar as pessoas ali e com isso diminuir Assim as pessoas podem conviver mais próximas. mais próximo, ela não precisa mais sair lá da Zona Leste, vir até o Campolim para trabalhar, sendo que lá também tem um centrinho comercial. Então, eu acho que aos poucos a própria população vai demandando isso e daí o Estado vai ajudando a desenhar. Eu acho que dá para arrumar sim, é uma coisa longa, mas... Tem jeito. Eu acho que a primeira coisa são iniciativas como essa, a gente discutir isso, tornar isso interessante. A gente conseguiu hoje, conversando, falar assim, puxa, é verdade, talvez eu não olhe para a minha cidade e faça isso. Se eu fizer assim, assado, talvez eu possa melhorar. E assim por diante, as pessoas passam a se comportar de uma forma, daí vai dando demanda para consertar a cidade. Tem mais perguntas aqui. Legal. Nós já estamos quase meia hora falando sobre as cidades e o pessoal está mandando pergunta. Daqui a pouco a gente vai pôr mais fotos aí. Já. Mas eu vou ler a Luciana Valsec. Quanto melhores os espaços, mais gente na rua. Consequentemente, espaços mais seguros. Afirmando também, né, a Lu? O Francisco Júnior disse o seguinte: excelente tema, um assunto que deve ser debatido com mais frequência, pois é pouco conhecido e comentado em nossas cidades. Grande parte da população não tem noção do papel que um arquiteto e sua importância para o dia a dia de todos. Parabéns pelo tema. Ah, legal, esse é o Francisco Júnior. Você está vendo? A gente está falando assim, tipo... Isso aí, Francisco. A gente tem que colocar esse assunto para o pessoal. Eu acho que é muito importante, tem que falar mais sobre esse assunto. Quando a gente falou assim, a arquitetura, se a arquitetura for ficar restrita somente a desenhar casas de alto padrão, o arquiteto só vai atender uma pequena parcela da população que tem condições de ambientar, de tematizar suas habitações, os espaços que você usa. Então, restaurantes bacanas, casas bacanas, bem, mas é somente uma pequena parte da população. E a outra parte da população, no nosso caso, no Brasil, o país já não é um país dos mais ricos, assim, vamos dizer assim. Então, nós temos uma população carente, uma população classe média baixa muito grande. E essas pessoas que não puderem utilizar esses espaços todos bonitos, gostosos, elas ficam excluídas. Eu acho que quando você cria uma sociedade onde parte dela já fica excluída, eu acho que já é uma condição não tão legal. Talvez o cara excluído, ele não se sente tão legal. Ele não. Claro que eu acho não. que todo mundo consegue entender essa condição. Então, só quem é rico pode, quem não é rico... Eu acho que essas duas populações diferentes, elas vão entrar em conflito uma hora. Por isso dos muros, por isso das seguranças, por causa desse conflito que vai acontecer. E se a gente pensar numa cidade que, da forma como a gente dispõe, a pessoa pode ser rica, outra inevitável, parte inevitável não, mas a parte chateada vai ficar, não é tão rica e tal, mas que elas possam usar coisas em comum, esse senso de comunidade, que não crie esse conflito. O cara é rico, ok. O cara é mais pobre, ok. Mas elas possam conviver em harmonia. Eu acho que onde elas vão se encontrar é na cidade. Cidade democrática. Cidade democrática. Então, se a cidade se encontra, se eles se encontram na cidade, aí eles vão conviver. Agora, se na cidade não existe esse espaço para que aconteça esse tipo de coisa, elas não vão conviver. Logo, o conflito novamente. Vamos ver mais fotos? Legal. Vamos ver mais fotos? Olha que bacana. Olha só, isso aí é um bairro, fica em Florianópolis. Em Florianópolis? Em Florianópolis. Olha Nossa. que desenho bem fácil. É uma cidade mesmo, pode ver que tem prédio, tem carro estacionado. Um belo paisagismo. Essa foto até eu tirei num domingo, né? Então tá meio um pouco movimento. Mas dá para ver os pisos todos, dá para ver que ele está alinhado, logo acessibilidade. É agradável você caminhar ali. É agradável, você pode ali. andar, parece que está num corredor de shopping, ó. Só que é cidade, é aberto, é público, todas as pessoas passam por aqui. De repente um cara é mais pobre. Você até falou, na hora que você chegou, desses cantinhos, né? De fazer esses projetos com cuidado, jardim, poste, tudo com banco, qualidade. Né? O banco. De repente o cara, vamos dizer assim, um cara é mais pobre, mas ele trabalha aí como porteiro, como prestador de serviço. Ele vai passar por aí. Ele tem como o cara participar mais rico, disso. Ele vai passar por aí. Então tá todo mundo usando coisas legais. Não é só para dentro de um espaço onde só um tipo de gente vai usar. É público. A pessoa pode sentar naquele banquinho, ler um livro, pode passar por aquele jardim com qualidade. Lindo. Vou ver outra pergunta aqui. Legal. Kennedy Braga. O arquiteto, ele serve para assinar prédios até de quantos andares? Eu acho que a questão não é por andar.
o que o arquiteto pode assinar. O arquiteto assina projeto arquitetônico. O arquiteto ele desenha os espaços que vão ser construídos. Então, se chama projeto arquitetônico, seja de um prédio, seja de uma casa, seja de uma cidade. Como seria assim, o arquiteto é o cara que bola esses espaços todos. Por isso que eu falei no comecinho, quem está falando de arquitetura. É uma casa, é um interior, é um jardim, prédio. É uma cidade. A questão de andares tem a ver com a questão estrutural, tem a ver com legislação e tudo mais. O projeto arquitetônico ele é acompanhado junto, não é antes nem depois, junto dos projetos complementares, estrutural, hidráulico e elétrico. Então, o arquiteto pode fazer o tamanho de modificação, assinar o tamanho que for. Legal. Mas como esse prédio tem a ver com toda a outra parte da equipe junto. Mas vamos voltar para o nosso assunto das cidades, vamos ver mais fotos aí, porque o nosso tempo já está quase esgotado. Sim, isso é para ver como que a gente intervém no espaço. Isso aí, Phoenix também. A gente foi desenhando a cidade até um certo limite. É nítido que isso não é o natural. Isso não é o mais confortável para o meio ambiente. A gente vê que está rasgando bastante a paisagem natural da paisagem urbana. Ok, nós vamos interferir no ambiente natural. É só a ideia de como a gente vai desenhar esse espaço para que ele não destrua esse ambiente natural. Será que a gente não consegue desenhar a cidade de uma forma... Tem que pensar nisso também, né? A gente foi, veja aí, alagou tudo a Sorocaba outro dia, faltou água, a gente foi tampando o chão, foi impermeabilizando o solo, deixando o nosso ambiente quente, por isso das tempestades e tudo mais. Será que a gente não consegue desenhar? Nós precisamos desenhar os espaços para a gente morar, para a gente usar tudo mais. Será que a gente não consegue olhar para a natureza espaço, também, né? de uma forma equilibrada com a natureza? Melhora a natureza, de repente. Está lá, a cidade está lá, já tem um mato, já tem uma parte da cidade, já uma área de expansão. Será que quando a gente for desenhar, a gente não consegue fazer com que melhore o meio ambiente? Não simplesmente fique do jeito que está ou piore o meio ambiente. Essa é a brincadeira. Deixa eu só falar um pouquinho agora, agradecer mais uma vez o meu patrocinador aqui, Rochedo Engenharia, que trabalha em parceria com os arquitetos, fazendo todos os projetos complementares. Obrigada pela parceria, o Fernando da Rochedo, que está aí assistindo o nosso programa. Vamos ver mais fotos, Rafa, porque a gente já está num tempo quase que final aqui, mas o assunto está gerando muita pergunta, muita curiosidade. Essa foto, Fábio, de onde é? Qual que é? Isso aí, Milão. Por que é legal mostrar essa foto? Primeiro, bastante gente na rua, para ver que é uma região mais central. É a ideia de mostrar as distâncias entre os edifícios e a qualidade dos edifícios. A gente vê no final da rua, bem centralizado, um outro edifício com uma torre um pouco mais alta. É como se a gente criasse... A gente está intervindo na cidade, está intervindo na paisagem. Isso aqui é uma paisagem urbana, não é uma paisagem natural. A paisagem urbana é formada por prédios, por praças, pelas pessoas usando isso aí tudo. Então, é desenhar esses espaços com qualidade. Não é simplesmente você faz o seu prédio e eu faço o meu prédio e eles não se conversam. A escala entre a distância entre um e outro gigante ou muito apertada ou cheia de carro. É a gente conseguir pensar na cidade desenhando, criando essas paisagens, criando essas perspectivas e colocando qualidade nos edifícios, qualidade no espaço onde as pessoas... Os acabamentos até que está usando, né? É como se fosse um termo que a gente falou brincando no começo, como se fosse uma decoração da cidade. Existe uma questão de densidade, existe uma questão deixar de planejamento. A cidade bela, né? Mas também a gente pode decorar a cidade, decorar os jardins, os cantinhos, as faixas de pedestres, a maneira como os prédios se relacionam com a rua. Não é simplesmente vir com um muro, vir com um portão. O que acontece quando o prédio toca a rua e ela se relaciona com a rua? São essas pequenas escalas que a gente está falando que é a parte de desenho de cidade que vai atrair as pessoas para a cidade também. Bacana. Mais uma foto, Rafa? Dá para a gente colocando na sequência, quando a gente for falando? Assim a gente consegue ver todas. É a mesma coisa, isso é em Nova York. Também são esses calçadões... Como se eles estivessem em casa, né? No jardim de casa. Como se fosse em casa, porque as pessoas moram em apartamentos muito pequenos. Só que, ao mesmo tempo, é Manhattan, um lugar super legal, todo mundo quer estar lá. Então, mas eles não têm um quintalzinho, então eles acabam utilizando dos espaços da praça como se fosse o seu próprio quintal. E como eles têm muita qualidade... Né? Convivem. Convive, e o jardim é bacana, a mesinha é bacana. Então, você sai, senta na rua, mas numa mesa tão gostosa quanto a da sua casa. Isso te atrai assim, a utilizar aquele espaço. Legal. E essa? Essa é uma imagem legal, uma imagem bastante comum que o pessoal usa para mostrar essa questão de mobilidade, que é o que acontece. A quantidade de gente pode ver que é relativamente igual, mas o espaço que a gente ocupa quando a gente não pensa em coletivo. Ali nós temos as pessoas utilizando bicicleta, o espaço que ocuparia na cidade, as pessoas usando transporte público, o espaço que as pessoas ocupariam na cidade, e as pessoas usando carro.
Até aí tudo bem, o espaço está para todos. Só que não é só aquilo tanto de gente. E olha o que aquele tanto de gente faz com a cidade. Quando nós Cada um com um individuais. carro, né, A ocupa-se cidade ela vai todo esse ficar espaço. extensa, ela vai ficar pesada, ela vai ficar perigosa, porque é muito pesado. Vai ficar poluída. Vai ficar poluída. Então, é esse repensar de cidade. A cidade tem um jeito? Tem. Aos poucos, a gente vai ter que começar a voltar para dentro da cidade, diminuir as escadas, diminuir as distâncias, compartilhar mais esses meios de deslocamento e tudo mais, para conseguir fazer com que a cidade fique um pouco mais fácil para todo mundo. Se pensar isoladamente, não vai dar. Não, tem agora que eu acho ser que tem que cuidar disso, para as cidades ficarem cada vez com qualidade de vida cada vez melhor. A ideia é, Né? se a gente quer utilizar... eu quero voltar, por exemplo, do aula à noite, eu quero voltar a poder passar na padaria, mas para uma padaria aberta meia-noite, não dá. Não dá. Não Algumas estão abertas. Quais? As que estão no meio de um monte de gente. Então, eu vou ter que ir para lá. Se tiver que pegar o carro e ir até lá, é longe, é trânsito. Então, meio que a ideia é ter gente junto para poder permitir mais esses compacta usos. mesmo. Aí, Fábio... Aí essa é aquela... É Brasil? Da ordem, essa é a mesma cidade de Florianópolis que a gente estava falando. Então, aquele vamos passar para centro. a próxima foto. Aqui é uma coisa legal que é o pessoal... Essa é a Paulista, né? A Avenida Paulista. No domingo, né? Que eles fecham. Isso é espontâneo. As pessoas... Quando a gente deixa espaço público, as pessoas usam. Seja no Minhocão, seja na Paulista, de domingo. Porque é legal, é um lugar com qualidade, é um lugar com infraestrutura. Tem metrô, tem rua, é limpo, é seguro. Se deixa isso disponível para as pessoas vão. Usam. Tem a ver com a questão da bicicleta que a gente falou. Eles usam, eles vão. Eles interagem com os outros. As pessoas né? gostam disso, é fácil, é democrático, é de graça. Você pode ir lá, você pode levar suas coisas, você pode comprar uma coisa e levar lá. Acaba sendo fácil para todo mundo e você acaba encontrando todo mundo. As pessoas que vão para esses espaços, elas voltam. É isso que é legal. Então, mostra que, assim, tudo bem, é um restaurante caríssimo, uma delícia. A gente vai lá, a gente volta também, se tiver condição, a gente volta, porque é uma delícia. Mas esse espaço é de graça e as pessoas também voltam, porque proporciona um prazer tanto quanto, de repente, ir num local muito caríssimo legal. e tudo mais. Vamos ver mais fotos aí. Isso é uma questão que a gente mostrou. Isso é uma cidade em Seul, na Coreia. Era um córrego, era um rio poluído, igual a gente tem nas cidades. No nosso caso, o nosso rio não é poluído, mas é beirado por grandes avenidas. Logo, a gente mal usa a beira do rio. Nós fizemos uma ciclovia, temos o Parque das Águas, então nós estamos começando a olhar para essa parte. Mas a gente pensa nisso. Olha o quão sofisticado é ter um rio no meio da cidade, com um jardim, com um parque. E eles fizeram isso nessa parte. Eles arrumaram os prédios em volta, requalificaram o córrego, o rio, e transformaram eles num grande parque com tanta qualidade que fez com que se tornasse o novo parque da cidade. As pessoas elas vão para o meio das grandes avenidas. Estão aproveitando esse rio. Esse rio, ele está limpo, estão ele virou uma brincando, praça. estão lá se divertindo, descansando e aproveitando. No meio da cidade. No meio da cidade. Isso que é bastante interessante. Fábio, nós vamos ter que encerrar, porque já passamos de 35 minutos. E eu queria que você falasse assim, para a gente encerrar, o que seria o ideal para nós, que estamos aqui em Sorocaba, ou para o Brasil, na tua opinião? A gente, no nosso caso, na faculdade, a gente discute Sorocaba, nossa faculdade de arquitetura de Sorocaba, a gente discute Sorocaba, e a gente fica muito pesquisando essas condições. Eu acho que o que a gente tem que fazer é cada vez mais permitir que as pessoas tenham acesso a essas coisas, tenham acesso a espaços com qualidade. Então, seja através da iniciativa das próprias pessoas, da iniciativa do Estado, da Prefeitura, estimular com que as pessoas usem para a rua, olhem para a rua, falem oi para as pessoas, saiam dos seus muros, encontrem elas, porque vai criar uma sociedade um pouco mais confortável para todo mundo. E a Prefeitura podia cuidar um pouquinho mais, né? Eu acho que também a demanda vai cidade. dentro disso, tendo mais gente nas praças, tendo mais gente na rua, a Prefeitura vai olhar para ela, logo vai ficar bacana, logo vai ter mais pessoas e é um ciclo novo. E até onde isso pode trazer de benefício? Será que a sociedade não vai ficar menos pesada, talvez um pouco mais gentil entre as pessoas que vão usar essa cidade para que fique mais fácil para todo mundo? O que a gente percebeu foi que a gente foi se virando as costas, fechando com o muro, se individualizando nos automóveis, nas nossas bolhas, nas nossas ilhas de um tipo só de gente. A gente percebeu que isso não deu muito certo. Está aí a criminalidade, está aí uma certa tensão social que existe, está aí uma certa desigualdade social exagerada, alguns desrespeitos que a gente vê na rua, sujeira, poluição, segurança, tudo mais. Então, eu acho que aos poucos, a ideia é essa, vamos tentar fazer com que a gente volte a olhar para a cidade e que a cidade também nos permita a gente poder olhar para ela e tal. Então, é um jogo... Vamos colaborar, né? É um jogo para todos os lados.
Obrigada, Fábio, pela sua presença. Legal, valeu vocês, super legal. Com certeza vem mais vezes aqui Já para falar ou desse assunto mais. ou de outros. Legal. Uma oportunidade legal de mostrar outros assuntos. Foi legal, e esse assunto deu bastante movimento aqui, veio bastante perguntas, bastante gente curtindo. Eu compartilhei também aqui no meu. Foi legal. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Quarta-feira que vem, às 8 da noite, aqui na TV Conexa. Espero você. Tchau.